Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei que momento tu vai assistir esse vídeo, mas eu acredito que você vai ser ricamente abençoado, porque a palavra de Deus, ela sempre está disponível para te abençoar com ensino, com instruções, com correções, com exortações. E à luz das Escrituras, a gente sempre consegue chegar a um bom lugar. Então seja bem-vindo aí, no momento que você for assistir. Hoje, especificamente falando, eu quero falar sobre um tema que é muito mal interpretado, inclusive no meio cristão. E esse tema, por ser mal interpretado no meio cristão, acaba dando uma polêmica muito grande. Então eu sei que vai ser um tema polêmico, tá? Vai ser sobre o nosso amigo Jó. O nosso amigo Jó. Lá na antiga cidade, que é Chapecó, Santa Catarina, a gente costumava dizer que o Jó é o santo dos evangélicos, né? Então hoje a gente vai ver Jó de uma perspectiva que talvez você não viu, e se viu, amém, Jesus. Se não viu, vamos crescer junto e desenvolver. Não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, tá? Mas aquilo que eu conseguir passar aqui, eu vou passar. Aí eu vou avaliar, dependendo onde é que tá, se vai valer a pena a gente fazer uma parte 2 só para fazer uma conclusão ou não. Mas basicamente é isso, tá? Então vamos começar. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente tem que entender várias coisas. Então vamos começar. O livro de Jó talvez seja um dos livros mais profundos e ao mesmo tempo um dos mais mal compreendidos da Bíblia. Isso é fato, tá? Muitos ensinos, como doutrinas sobre sofrimento, enfermidade, disciplina e até sobre o caráter de Deus, foram construídos a partir de frases retiradas do contexto do livro de Jó. E não só isso, músicas também. Ok? Todo mundo já viu aquela música Deus me deu, Deus tirou, né? Então isso veio do livro de Jó também. Então a gente vai ver isso aqui. Porém, o próprio livro nos ensina que nem tudo, perceba isso. O próprio livro de Jó nos mostra e nos ensina que nem tudo que foi dito durante os seus diálogos, sobre os seus diálogos, representa a verdade final sobre Deus. Olha só que interessante. Não representa a verdade final sobre Deus. A gente tem que entender isso mesmo. Mais do que um livro sobre sofrimento, Jó é um livro sobre a revelação progressiva do caráter de Deus e sobre a limitação da compreensão humana diante da realidade espiritual. Mas acima de tudo isso, chegamos ao Novo Testamento, entendemos que essa revelação encontra sua plenitude em Jesus. Como o próprio João escreveu: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai e que é quem o revelou. Isso é João 1,18. O verbo utilizado é exegesato. Eu não sei falar isso, mas acho que é mais ou menos isso. É daí que surgiu a palavra exegese, que significa explicar completamente, interpretar perfeitamente, tornar conhecido. Ou seja, Jesus não apenas falou sobre Deus, Jesus explicou Deus. Aqui a gente já quebra aquela música lá que fala que ninguém explica Deus. Essa música já é quebrada aqui. Jesus explica a Deus, e porque ele é o próprio Deus, ele é a expressão de quem Deus é, ele realiza a vontade de Deus, ele veio para representar o próprio Deus numa unidade. Então aquela música também foi pro brejo. Isso significa que qualquer interpretação sobre o caráter de Deus precisa passar pela revelação de Cristo. Então, para a gente entender o seguinte: qualquer revelação, qualquer entendimento precisa passar pelo crivo de Jesus. Sempre, porque Jesus é aquele que estava no seio do Pai, ele é o próprio Deus, entende? Então a gente olha para ele com uma plena revelação. E olha que legal isso. Quando a gente volta aqui para o assunto de Jó, o livro de Jó ele não começa lá em Jó. Então, um dos maiores erros de interpretação é começar a leitura de Jó no capítulo 1. Quando que começa? Se a gente começar pelo livro de Jó, a gente não vai entender o que de fato aconteceu com o homem e por que que é dito aquelas coisas. A gente tem que voltar para o princípio das coisas, lá para Gênesis. Então, a história da humanidade, o caráter de Deus é revelado em Gênesis. Lá mostra o mundo criado por Deus e mostra um mundo onde o homem foi posto, o homem pecou e nesse pecado mostra um mundo caído. Então vamos lá. Por que Jó viveu num mundo que já foi afetado pela queda? Então, quando foi escrito o livro de Jó, a gente já sabe de praxe que Jó estava vivendo no mundo pós queda do homem e não antes queda do homem.
A queda do homem acontece ali em Gênesis 3. Então volte para Gênesis 3 que tu vai entender a queda do homem. Pós-queda do homem, o mundo também sofreu alterações no que concerne a vontade, aquilo que Deus preparou para ser. Entende? Então vamos lá. O mundo criado por Deus, a primeira revelação que a Bíblia faz sobre Deus é extremamente importante. Ela não começa dizendo que Deus é juiz, nem que Deus disciplina, nem que Deus prova pessoas. Ela começa dizendo o quê? Eu vi e viu Deus tudo quanto tinha feito era muito bom. Isso é Gênesis 1:31. Tudo que ele fez, ele falou que era muito bom. E o que é esse muito bom no hebraico? É a palavra tov, que significa bom, agradável, belo, saudável, funcional. Significa também extremamente, completamente, abundantemente. A criação, antes da queda do homem, refletia perfeitamente o caráter do Criador. Não existia morte, não existia doença, não existia ansiedade, não existia sofrimento, não existia corrupção e nem separação. Então, quando a gente olha para Gênesis e vê como o mundo era antes da queda, dentro da sua criação, a gente percebe que teve uma mudança muito gigantesca depois que houve a queda do homem. Então, a gente tem que aprender a ter essa leitura, que é antes da queda do homem, depois da queda do homem. Depois da queda do homem vem o que? Cristo Jesus. Lá 700 anos antes de Isaías profetizou 700 anos antes mais ou menos sobre a vinda do Messias, ele cumpriu seu ministério e hoje o mundo também está diferente nessa prática. Então, dentro disso, nessa interpretação, a gente tem que entender que o mundo era uma coisa em Gênesis, do capítulo 1 do capítulo 2, e esse se tornou outra coisa lá depois do capítulo 3. Então é isso que a gente tem que entender. Então nada fazia parte da vontade criacional de Deus. O que não fazia parte da vontade de Deus no mundo antes da queda do homem? A morte, a doença, a ansiedade, sofrimento, corrupção e separação. Nada fazia, nada disso aqui fazia parte da vontade criacional de Deus. E isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque significa que o sofrimento não pertence ao projeto original de criação. Ele veio pós-queda. Ele veio lá em Gênesis 3. Então vamos lá. Aí entra a pergunta. E a entrada da morte? Aí entra a pergunta que muitos fazem hoje, que ecoa essa pergunta literalmente em todos os povos e gerações. Qual é a pergunta? Então, se Deus criou o mundo, da onde é que veio o sofrimento? Da onde é que veio o mal? Por que que acontece tudo isso? Por que que está acontecendo isso? A pessoa olha para isso e faz essa pergunta por não compreender que o mundo era uma coisa antes da queda, se tornou outra depois da queda e agora estamos em Cristo Jesus. Então tem essa linha cronológica que a gente precisa separar. Então vamos lá. Paulo responde para nós. Da onde veio o sofrimento? Paulo responde em Romanos 5:12. Onde que veio o sofrimento? Por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Então, da onde é que surgiu o sofrimento? Queda do homem. Tu quer saber o porquê que o mundo está virado do jeito que está? Queda do homem. É os reflexos ainda da queda do homem operando nessa terra, nesse mundo. A gente não pode negar isso. É o que acontece lá em Gênesis, aconteceu em Gênesis 3. Então vamos lá, Paulo não diz que foi que por Deus a morte entrou no mundo, e ele também não diz que Deus criou doença para ensinar. Ele diz: entrou, o verbo grego é eisiten, que significa literalmente entrou. Isso pressupõe-se que antes não estava ali ou não existia ali. Então a morte aqui nesse versículo ela é apresentada como uma intrusa, não como parte da natureza de Deus. Então quando a gente entende que Paulo está mostrando que a morte ali ela está aparecendo como algo que intrusa por causa da queda do homem, isso já mostra e fica provado que não era a vontade de Deus isso, não estava no plano da criação de Deus isso. Essa é a grande questão. Então vamos lá. Dentro dessa queda, a queda atingiu não apenas Adão, mas ela atingiu tudo. Por isso que lá em Romanos capítulo 8 mostra que a criação foi sujeita à vaidade. Isso é Romanos 8:20. Por quê? Por causa da queda do homem. A palavra grega aqui é mataiotes, que significa corrupção, deterioração,
frustração, decadência. A criação inteira passou a viver sob consequência da queda. Então, até a criação de Deus, esse mundo que a gente vê hoje, tanto o mundo que eles viveram lá atrás e o mundo que a gente vê hoje, ainda está sofrendo com a deterioração da queda do homem. Então, por que que tem o mal do mundo? Vamos lá, repita comigo aí na sua casa: queda do homem. Tanto diretamente quanto indiretamente, Satanás também tem a ver com isso, tá? Então não acho que não. Satanás também tem a ver com isso. Mas a principal entrada foi a queda do homem. O homem é responsável por isso, de maneira integral também, porque ele desobedeceu, fez algo que não devia ter feito. Então olha que interessante. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, 22 também que toda a criação ainda geme. Por que que ele fala isso? Porque a criação também está aguardando a plena redenção, ou seja, o sofrimento passa a existir dentro de uma criação que já não funciona como originalmente foi criada. Então tá aí a explicação do porquê o mal existe no mundo, porquê tem sofrimento, porquê tem fome, porquê tem um monte de coisa. Porque a criação, ela não está funcionando como ela foi criada de maneira original antes da queda do homem, porque alterou todo o funcionamento. Não foi somente a questão do homem que deu problema, foi alterou todo o funcionamento da criação de Deus, por causa da queda do homem. Então vamos lá. Dentro ali, a primeira estratégia de Satanás, a gente tem que ver algo muito legal aqui agora, para você entender qual é a estratégia do diabo, para você nunca mais cair nisso. Qual foi a primeira arma que o diabo usou? Foi uma mentira? Foi. Foi uma doença? A resposta é não. Foi uma violência? A resposta também não. Foi a morte? A resposta também não. Foi mentira, sim. Mas dentro dessa mentira, o que que ele faz aqui? Ele fez uma pergunta lá em Gênesis 3:1, que diz: Foi assim que Deus disse. Essa pergunta, ela parece simples, mas ela muda completamente toda a história da humanidade e o reflexo da criação. Porque ela faz duas coisas. Primeiro, ela questiona a palavra de Deus. Segundo, ela questiona o caráter de Deus. Então aqui a gente aprende uma coisa. Satanás não está interessado em destruir a sua reputação. Ele está interessado em destruir a mensagem de Deus, a mensagem que Deus colocou para você ser testemunha viva. E fazendo isso, ele ataca diretamente você, com mentira e engano, fazendo você duvidar tanto da palavra de Deus e ensinar incredulidade ao invés de palavra, revelação pura de Deus. Então a estratégia primordial do diabo é fazer você duvidar daquilo que está escrito. Ele atuou isso lá em Gênesis 3:1. E quando ele faz isso, automaticamente, ele está levando as pessoas a duvidarem da palavra de Deus e do caráter de Deus. E aí por isso que entra a questão. Ah, por que que tem mal do mundo se Deus é bom? Aí começam essas perguntas. Ah, por que Deus cura uns, mas não cura outros? Aí começam essas perguntas de novo. Por quê? Essas perguntas são para duvidar do caráter de Deus, da bondade de Deus e daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra através de Jesus. Então essas perguntas, elas só servem para você olhar para isso, para você olhar e dizer, pô, cara, eu acho que Deus não é, eu acho que isso aqui não é bem assim como está dizendo, sabe? Não é bem assim, Deus cura uns, mas não cura outros. Deus faz prosperar uns, mas não faz prosperar outros. Aí começa assim, essa enganação através de ensino. Por isso que Paulo fala que existem falsos mestres. Falsos mestres vão ensinar o quê? De maneira bem sutil, eles vão ensinar as pessoas a fazerem o que na prática? A duvidarem da palavra de Deus. Eles vão começar falando um pouquinho e vão dizer assim: olha, Deus cura uns, mas não cura outros. Daí tu pergunta, mas por quê? Ah, é mistério, é vontade de Deus, a gente não questiona isso. É praticamente a mesma resposta. Aí eles incrementam. Você precisa dar o seu dízimo para você ser curado. Você precisa fazer tal coisa para ser curado. Eles começam a incrementar coisas. Aonde, e quando você para olhar a santa palavra de Deus, a escritura revelada, você não vê nada disso. Então, essa mesma estratégia aqui, que eu estou citando esses exemplos aqui, o próprio diabo Satanás, em Gênesis 3:1, mostrou na prática que a atuação dele foi fazer o homem, seja Adão e Eva, a duvidarem da palavra de Deus, lá em Gênesis 3:1. Aí, depois disso, ele disse: Deus sabe, Gênesis 3:5. Agora ele acusa a Deus. Em outras palavras, ele está falando que
Deus está escondendo algo bom de Adão e Eva naquele momento. Se vocês voltarem para Gênesis 3, vocês vão ver exatamente esse safado do diabo, esse mentiroso do diabo, estragando, conduzindo Adão e Eva a duvidarem daquilo que Deus disse. Assim como ele faz hoje em dia na vida de muita gente. Pá, será que Deus cura mesmo? Será que Deus faz prosperar mesmo? Olha só a tua vida. Olha só isso, olha só aquele outro. Aí a pessoa fica nesse looping, fica nesse looping, fica nesse looping. Mas olha só minha realidade, não aconteceu ainda. Eu não sei se Deus faz isso mesmo. Aí a pessoa fica nesse looping, fazendo o quê? Conduzir a pessoa a literalmente rejeitar a mensagem de Deus. É exatamente esse o propósito do diabo. Entende? A primeira tentação nunca foi comer o fruto. A primeira tentação foi desconfiar do caráter de Deus. Isso é crucial nós entendermos. Por quê? Porque a estratégia do diabo nunca mudou. Nunca mudou mesmo. É crucial a gente entender isso. Se a gente não entender isso, já era. A mesma estratégia aparece em Jó. Olha que interessante. Quando a gente chega agora em Jó, o cenário muda, mas a estratégia permanece. Satanás chega onde? Diante de Deus. Sua primeira acusação não é nem contra Jó, é contra Deus. Observe, ele fala: Jó, só te serve porque você o protege. Isso é Jó 1:10. A primeira acusação não é nem contra Jó, é contra o próprio Deus, dizendo: ó, o Jó lá só te serve porque você protege ele. E aí, essa proteção é a palavra suk no hebraico, que significa cercar, proteger, fazer uma cerca. Na prática, o que Satanás está dizendo? Esse homem não te ama, ele apenas responde aos teus benefícios. Ele tem um temorzinho contigo aí, tá vendo, Deus? Olha, ele tem um temorzinho contigo porque tu protege ele. Satanás tenta largar essa para Deus, entende? Aí, olha só, o alvo principal nunca foi Jó, o alvo principal é Deus. A acusação é: teu relacionamento com as pessoas é baseado em troca. É isso que está acontecendo nessa tentação aqui. E isso daqui é o oposto à graça de Deus. Qual que é a função do acusador? O nome utilizado como acusador é a palavra Satã, do hebraico, ou Ha-Satã. Ela não aparece inicialmente como um nome próprio, é um título que significa adversário e acusador. Entende? E esse título ele aparece também em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, o acusador dos nossos irmãos. Então essa palavra, o diabo, ele sempre vai aparecer como o acusador dos irmãos. Então ele acusa os homens diante de Deus e tenta levar os homens a acusarem Deus. Como que ele tenta conduzir os homens a acusarem a Deus? Quer saber como? Eu vou te responder hoje como. Ah, pai, a tua palavra diz que tu cura, mas eu não estou vendo a cura. Ah, pai, a tua palavra diz que você faz eu prosperar, mas que eu não estou vendo a prosperidade. É dessa forma que ele conduz, através do entendimento, fazendo a pessoa questionar a palavra de Deus, para remover completamente a confiança na palavra e no caráter de Deus, achando que Deus mente. Então é essa a estratégia do diabo aqui também, aqui em Jó. Então vamos lá. Deus entregou, Deus permitiu. Vamos entender esse texto, porque esse texto é uma grande confusão de Jó nos ensinos que vieram posteriormente falando ali dos pais da igreja sobre permissão. Isso daí foi uma ideia que foi trabalhada lá no decorrer dos anos, dos anos da igreja, aonde as pessoas forçam uma interpretação dizendo que aquilo lá é a permissão. E não é isso que o texto fala. Então vamos ver o que de fato o texto mostra. Olha só, o texto diz: tudo quanto ele possui está na tua mão. Isso é Jó 1:12. E depois ele fala: ele está em tuas mãos, poupa-lhes apenas a vida. Jó 2:6 diz: o que o texto está afirmando aqui diretamente? A gente tem que entender o que esse texto está afirmando. Que Deus estabeleceu limites e que Satanás age dentro desses limites, e Satanás é o agente imediato das calamidades que acontecem. O texto não afirma que Deus lançou doença, o texto não afirma que Deus lançou alguma coisa sobre Jó. O texto nem afirma que Deus matou seus filhos. Essas ações são atribuídas a quem? A diabo, Satanás. A palavra permitiu aqui, que muita gente utiliza para olhar isso, é o quê? É uma forma de resumir a dinâmica do texto, mas ela não aparece como um termo técnico do livro. Então a pergunta que existe a doutrina da permissão? Entendeu? Então a gente tem que aprender a discernir duas coisas aqui. Jó ensina que Deus é soberano sobre a situação, sim. A narrativa mostra isso.
Jó ensina uma doutrina sistemática chamada permissão divina, explicando que o sofrimento vem de Deus, que Deus permite o sofrimento? Não. Por quê? O sofrimento veio da queda do homem. Paulo responde isso. Por causa de um homem, o pecado entrou e desse pecado veio a morte. Então a consequência do sofrimento veio da queda do homem. Isso é consequência, porque até a criação hoje literalmente sofre com isso. Então não é Deus que permite o sofrimento, não foi Deus que permitiu o sofrimento, a culpa do sofrimento foi da queda do homem, porque hoje a terra ainda vive esse reflexo da queda do homem. Essa é a grande questão que a gente precisa entender, para a gente não cair em ensinos errados sobre isso. Então vamos lá. Dentro da linguagem da soberania de Deus, que algumas pessoas utilizam isso, lá do Antigo Testamento, muitas pessoas olhavam para o Antigo Testamento achando que tudo era obra de Deus. Inclusive, quando vocês forem lá para João, vocês vão ver que os discípulos fazem a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, foi ele que pegou os pais para que ele nascesse cego? E Jesus nem olhou para isso. Jesus falou: nenhum outro, mas vai manifestar nele as obras de Deus. Então a gente percebe que não era atribuição. Os discípulos já estavam com essa mentalidade dizendo o seguinte: isso aqui é alguma coisa que aconteceu do sofrimento que eles fizeram. Então aqui está mostrando algo totalmente diferente daquilo que a gente vê. Então, na mentalidade hebraica ou rabínica, tudo que ocorria debaixo da soberania divina poderia ser descrito em linguagem atribuída ao acontecimento a Deus, mesmo quando outras pessoas ou agentes estavam envolvidos. Então a gente tem que separar o quê? Tem a ação do espírito, tem a ação da pessoa e tem a ação do diabo. A queda do homem foi a ação de Deus ou a ação de Adão? A ação de Adão. Entende? Essa situação de Jó aqui, foi a ação de Deus ou foi o diabo? Foi a ação do diabo. Aqui, entende? A gente tem que entender isso. Pegando um exemplo prático mais, 2 Samuel 24:1 fala que lê-se que Deus incitou Davi a reacender Israel, recensear Israel. Em 1 Crônicas 21 diz o mesmo episódio atribuído a Satanás. Os dois textos descrevem o mesmo evento sob perspectivas diferentes, quando o Samuel e 1 Crônicas. Isso mostra que na linguagem bíblica há casos em que a soberania divina e a ação de agentes secundários aparecem lado a lado, sem que isso elimine, presta atenção nisso, sem que isso elimine a responsabilidade desses agentes. Deus é soberano, sim, ele é soberano, mas Deus sempre retribui a responsabilidade de quem age de acordo com a ação que a pessoa faz. Por isso que a gente vê linguagens lá em Romanos, por exemplo, Deus os entregou a seus desejos. Lá quando ele fala da prática de pecado, que eles não quiseram glorificar ele como Deus, por mais que vendo a criação, que Deus entrega a eles a fazendo aquilo, é que Deus está respeitando a vontade deles, a responsabilidade daquilo que eles estão fazendo. Fala o seguinte: vocês não me querem, beleza, tudo bem, mas então a responsabilidade de vocês não me querer e as consequências disso são de vocês. É praticamente isso que a gente vê. Se a gente não vê um Deus, Deus permitiu isso aqui para te ensinar alguma coisa, não. Ele te ama. Ele enviou Jesus, ele é amoroso, ele faz tudo por você. Porque ele enviou até o próprio filho para morrer por você, para te resgatar. Então ele não vai fazer você, ele não quer que você se dê mal. É isso que você precisa entender. Deus não quer que você se dê mal. E toda leitura que você vê que Deus que tá atribuindo o mal a Deus é errada. Porque Tiago responde, que fala que tudo que é bom, tudo que é agradável vem de Deus. E tudo que não é, já não vem de Deus, deixa claro. Toda doa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, que é do Pai das luzes. Está falando de Deus ali. Todo mal, todo sofrimento vem por causa da queda do homem. Entendeu? Literalmente. E Jesus responde à imagem de Deus apresentada em Jó. Hebreus 1:3 declara que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Entendeu? É a palavra grega, essa expressão exata é character. Era usada para marcar a exata feita por um selo, ou seja, quem deseja conhecer o Pai, olha para Jesus. Então a gente tem que fazer a seguinte pergunta: durante toda a vida ministerial de Jesus, que foram 3 anos e meio ali, tem alguma ocasião onde ele condenou alguém? Não. Tem alguma ocasião onde ele não quis curar alguém? Não.
Teve alguma ocasião onde ele atribuiu o sofrimento a Deus? Não. Ele sempre trouxe a resolução de tudo. Sempre demonstrou o caráter de Deus em tudo. E quando a gente ignora isso e só lê Jó para tentar invalidar o sofrimento que você está passando no momento, ali para tentar, ai, eu tô com esse sofrimento, eu vou ver Jó, aí a pessoa fala, olha, é Deus me punindo. A pessoa cria essa mentalidade baseada em sofrimento, achando que Deus é o responsável por aquilo, está fazendo você fazer aquilo. E não é Deus. O sofrimento é concernente à queda do homem. Você está nessa terra. A criação ainda está sofrendo, ainda está gemendo com isso aqui. Então, por estar na terra e a criação está fazendo isso, sabe o que acontece? A gente precisa compreender que nós nascemos de novo através de Jesus, a gente ainda vive na terra, e viver nessa terra a gente está sujeito a passar por algumas coisas, mas não quer dizer que isso que a gente vai passar é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. São ainda os reflexos de uma terra que ainda está gemendo, esperando a plena redenção de todas as coisas. A gente precisa separar e entender muito isso, para a gente não dar a bola fora aí com achando atribuir coisas que não tem nada a ver com Deus para Deus. A gente precisa tomar esse cuidado aqui, entendeu? Olha que interessante. Existe uma única ocasião em que Jesus coloca a doença em alguém? Não. Existe uma ocasião que Jesus disse: essa enfermidade veio do Pai para ensinar você? A resposta é não. Ele nunca falou esse tipo de coisa. Então, por que que os evangélicos insistem em dizer que doença é algo que é Deus ensinando? Se a Escritura não fala isso, nem o próprio Jesus falou isso. A gente tem que parar para analisar essas coisas. Isso chega a ser chato, sabe? Porque a pessoa tá lá falando um monte de coisa achando que é Deus. Ah, Deus permitiu que eu quebrasse meu braço aqui porque eu tava trabalhando demais. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Tenho vontade de dar uns tapas naquela pessoa aqui com todo o respeito, porque pelo amor de Deus, da onde é que Deus vai querer quebrar seu braço pra poder te ensinar alguma coisa, meu? Não tem sentido isso, cara. Não tem sentido nenhum. De verdade, quando eu vi isso lá em Chapecó de um cara, inclusive pastor de uma igreja, dá vontade de tirar o chinelo e dar uns tapas na bunda do cara. Porque, pô, meu, de onde é que tu tava trabalhando demais por quê? Você que tá trabalhando demais, não tem nada a ver com isso, meu. É isso que as pessoas não entendem, cara. É complicado isso, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O que que a gente vê vindo de Jesus? O que que Jesus fala? Teus pecados estão perdoados. Por quê? Por causa da mensagem que ele falava. Ele fala, levanta-se. Ele fala para você ser limpo. Ele fala para você em paz. O que que ele faz? Ele restaura, cura e te liberta. Isso não elimina todas as perguntas sobre o sofrimento, mas mostra a revelação do coração do Pai manifestado no Filho. Aí a gente vai para Atos 10:38, que diz: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo. Isso é Atos 10:38. Quando você olha para Atos 10:38, você vê o que Jesus fazia, como que tu vai atribuir sofrimentos à obra dele? Não tem como, você não vê a obra de sofrimento dele que ele fazia, entende? O texto de Atos 10:38 mostra claramente que aquilo que ele fazia, ele trazia libertação à opressão do diabo. O diabo estava oprimindo as pessoas e ele trazia libertação, literalmente desfazendo as obras do diabo. Não somente em libertações de demônios saindo, mas desfazendo a mentira, o engano, a crença errada, a maneira das pessoas estar vendo. Porque esse texto não está falando somente de libertação de demônio, está falando do ensino a respeito também de como as pessoas entendem. Então, como que você se livra do seu acusador? Conhecendo a verdade. Conhecer a verdade é ter relacionamento com a verdade, que é a palavra de Deus, e relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Entende? Dentro disso, o texto de João 10 também ele revela. Ó, João 10 fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Entende? Então, o ladrão aqui, a gente já sabe quem que é o ladrão. Dentro do contexto de João 9 e João 10, como a gente já estudou, que tem um vídeo aí no YouTube, a gente vê que está falando de falsos líderes. Falsos líderes vêm o quê? Eles ensinam doutrinas erradas. Doutrinas erradas está falando do quê? Está falando de que é um ensino de maneira bem sutil ou de maneira escancarada, que tem esses dois, aonde tira Cristo do centro e começa a atribuir tudo ao contrário daquilo que é o caráter de Deus.
de maneira sutil. Tem uns que vão de maneira sutil e tem outros que vão de maneira escancarada. Então, no contexto de João 9:10 está falando isso e também está falando do diabo aqui também, porque o diabo é o pai da mentira, é dele que vem todo esse engano, é ele que desde o início, lá de Gênesis 3, que faz as pessoas duvidarem da palavra e do caráter de Deus. Então, é que a gente começa a ver as escrituras e abrir quando a gente olha tudo isso. Então, Jó é a revelação, é uma revelação progressiva. Entende? No início do livro, Jó conhece Deus por tradição, a gente vê isso de maneira clara. Ele mesmo diz, lá em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir falar. O próprio Jó responde isso para muita gente hoje que ama Jó, que é o ídolo dos evangélicos, que é o cara intocável. O cara intocável que ninguém pode falar do santo Jó que arruma confusão. Eu falo mesmo, tô nem aí. Então vamos lá. O próprio Jó falou em Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar. Essa palavra no hebraico, eu não sei falar essa palavra, porque eu falo muito estranho no hebraico, mas está falando do que na tradução literal do hebraico? Pelo ouvir dos ouvidos. Agora ele declara, depois ele fala, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Uma hora ele fala que ele conhecia de ouvir falar, outra hora ele fala, agora os meus olhos te veem. A mudança mais profunda do livro não é a financeira de Jó, que ele foi restituída. Não é a familiar, não é a física. A mudança ali é relacional. Quando Jó fala isso, mostra que ele conhecia Deus por tradição, assim como muitas pessoas. Muitas pessoas ouvem falar de Deus. E esse ouvir falar de Deus é diferente de você se relacionar com Ele, irmão. É totalmente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Você pode estudar sobre Deus, como tem curso teológico. Eu não sou contra isso, só para deixar claro. Porque lá eles estudam sobre Deus, mas é diferente de você ter relacionamento com Ele. Você ouvir falar de uma pessoa não quer dizer que você tem intimidade com essa pessoa. Jó ouviu falar de Deus por tradição. Ele mesmo fala, antes aqui, ó, eu ouvia falar de você, mas agora os meus olhos te veem. O que que mudou? Não foi a ele ser restituído com tudo que tinha. Mudou, porque teve esse efeito também. Mas o que mudou profundamente na vida de Jó foi o relacionamento. Ele conheceu Deus por relação depois disso tudo. Então Jó passa de um conhecimento indireto de ouvir falar sobre Deus para um encontro real com Deus. É assim como nós. A gente antes ouviu falar sobre Jesus, mas depois que a gente teve um encontro real com ele, a nossa perspectiva sobre quem ele é mudou completamente. É a mesma coisa que as pessoas têm hoje. As pessoas têm isso, elas ouvem falar sobre Jesus, elas ouvem falar sobre Deus, mas muitos só ouvem falar, não têm um relacionamento real com ele, íntimo com ele, assim como Jó. Então, por não ter um relacionamento íntimo com ele, de conhecê-lo de verdade, explica o que muitas pessoas falam, que é asneiras de Deus por aí, por não terem um relacionamento. Isso assusta para quem ouve. Por quê? Pô, tá dentro da igreja, não quer dizer nada. Sabia que estar dentro de uma igreja evangélica, seja católica, seja qual for você frequenta, não quer dizer nada. Porque o relacionamento com Deus é íntimo, é pessoal, é um encontro que você tem com Ele, relacionamento com Ele. Isso choca muita gente. Por quê? Muita gente está fazendo atividades para Deus, dentro inclusive de igrejas, mas não quer dizer que conhecem Deus. É chocante falar isso, mas a gente sabe que é a verdade. Literalmente é verdade. Como que você muda? Isso, tendo um encontro pessoal com Jesus. E ter esse encontro pessoal com Jesus vai mudar toda a sua perspectiva de como você vê Deus. Entende? Ele para de ser algo que que você ouviu falar. Ele se torna alguém que você se relaciona, que você conhece. Aí muda tudo. Muda literalmente tudo. Como aconteceu com Jó. Ele saiu de um ouvir falar para um relacionamento. Muda tudo. Esse movimento aponta, que eu estou falando, quando Jesus fala para Felipe lá em João 14:19, quem vê a mim vê o Pai. Entende? Literalmente isso. Quando Deus fala nos capítulos, para vocês entenderem toda a correção que acontece de tudo que vocês vê no livro de Jó, por exemplo, do capítulo 1 até o 37,
Vocês têm que ver a resposta de Deus, que é o que vai do capítulo 38 ao capítulo 41. O próprio Deus responde, corrige tudo a respeito dele do que foi dito. Olha que interessante. Só que muita gente só se identifica com o sofrimento e acaba ignorando a mensagem por trás. E aí fica a pergunta: você só é daquela pessoa que ouve alguma coisa, ou é você daquele que vai realmente buscar de maneira intencional conhecer o seu pai verdadeiramente? Eu sei onde é que eu estou nessa pergunta. Eu vou naqueles lá que quer conhecer o pai cada vez mais através de Jesus. Você responde para si. Então vamos lá. Quando Deus fala lá nos capítulos 38 ao capítulo 41, algo chama a atenção. Ele não responde todas as perguntas de Jó sobre a causa de sofrimento. Em vez disso, o que ele fala? Ele revela sua sabedoria, seu governo, sobre a criação e a limitação da perspectiva humana. Ele revela tudo isso. O foco do discurso é conduzir Jó a uma visão mais profunda de quem ele é, mostrando o caráter dele. À luz do Novo Testamento, essa revelação alcança uma plenitude maior em Cristo. Por isso que Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Por isso que, de fato, para conhecer Deus, a gente tem que olhar para Jesus de verdade. Senão a gente não vai conhecer Ele como Ele é. Porque Jesus é a expressão de quem Deus é. Entende? Então, quando a gente une Gênesis, Jó e os evangelhos e as cartas de Paulo, percebemos um fio condutor, que Deus criou um mundo muito bom, o pecado introduziu a morte e a corrupção na criação. Satanás aparece desde o princípio procurando distorcer a palavra de Deus e lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. O livro de Jó mostra essa acusação em um nível cósmico, mas não apresenta Deus como agente imediato de calamidade. Jesus revela de forma perfeita o coração do Pai, manifestando a vida, cura e perdão e restauração. E o Novo Testamento anuncia que a obra de Cristo caminha para a completa redenção da criação. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente entende de fato o que aconteceu com Jó ali. Entende? O porquê que ele fala aquilo tudo. Então, dentro do Antigo Testamento, a gente vê ainda que não existe uma doutrina de permissão. Não existe. Entendeu? Muitas pessoas que tentam colocar aquilo lá como Deus permitiu, tá forçando a interpretação. Dentro do Antigo Testamento não tem essa doutrina. Entende? Porque eles viam tudo como ação de Deus. Entende? Eles viam tudo como ação de Deus. Mas Deus sempre deixou claro o que era ação dele, o que não era, o que era ação do outro, o que não é, o que era ação da pessoa, o que não era. Ele atribui as responsabilidades dos agentes da ação. A gente vai ver de fato isso, de maneira clara, tanto no Antigo quanto no Novo, a mesma coisa. Por quê? Os escritores hebreus, lá daquela época, assim como muitos hoje, tinham uma visão extremamente forte da soberania de Deus. Entende? Por isso que eles frequentavam. Eu estou enfatizando isso porque é importante para vocês entenderem todos os acontecimentos sobre a ação de Deus, mesmo quando tinha agentes secundários sobre aquilo. Então a gente tem que entender o seguinte: toda a Bíblia é inspirada, sim, é. E por ser inspirada, o próprio Deus atribui as responsabilidades dos agentes secundários sobre as situações. Entende? O próprio Deus fala: isso aqui é o diabo, isso aqui foi o homem. O próprio Deus mostra ali, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver isso de maneira clara. Muito clara mesmo. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Aí, da onde é que surgiu essa doutrina da permissão? Eu vou responder para vocês. Da onde é que surgiu? Agora. Só para vocês entenderem da onde é que veio. Historicamente, agora. Falando, ela começou a ser formulada nos primeiros séculos da igreja, especialmente quando teólogos passaram a refletir sobre a relação entre soberania de Deus, existência do mal e liberdade das criaturas. Um dos nomes mais influentes dentro dessa doutrina foi Agostinho de Hipona, 354 a 430 depois de Cristo. Para vocês entenderem, antes da conversão de Agostinho, Agostinho foi influenciado pelo maniqueísmo. Procurem depois o que é maniqueísmo, para vocês entenderem. Que ensinava a existência de dois princípios internos. O que ele ensinava esse maniqueísmo? Um princípio do bem e outro princípio do mal.
Depois que ele abandonou essa visão, ele procurou explicar como o mal poderia existir sem que Deus fosse o autor. Então a sua resposta de maneira geral foi: Deus não criou o mal moral. O mal surge do mau uso da liberdade das criaturas. Deus, sendo soberano, pode permitir que esse mal ocorra e ainda assim conduzir a história para os seus propósitos. Essa formulação influenciou quem? A teologia ocidental, toda ocidental para cá. Depois veio Thomas de Aquino, João Calvino, Jacob Armínio e muitos outros desenvolveram suas próprias explicações com diferenças entre si. A Bíblia, para vocês ficarem de maneira clara, a Bíblia usa a palavra permitir dessa maneira? A resposta é não. Não usa. Você não vai encontrar essa palavra de maneira clara, nem de maneira explícita, nem querendo entender que é isso aí, nas Escrituras. Mas o que ela fala? Vamos lá. Deus entregando pessoas às consequências das suas escolhas. Isso é Romanos capítulo 1, verso 24 a 28. Deus suportando com paciência. Isso é Romanos capítulo 9, verso 22. Deus limitando Satanás, como em Jó, como a gente acabou de ver. Deus governando a história, mas não encontramos uma doutrina organizada dizendo existe um princípio chamado permissão divina que explica todos os sofrimentos. Entende? Isso veio da interpretação de pessoas ao decorrer da história da igreja para tentar explicar por que existe o mal do mundo. Ao invés de eles dizerem o mal no mundo veio por causa da queda do homem, porque o homem desobedeceu e se tivesse sido construído isso desde o início, toda essa confusão não teria acontecido. E a confusão antiga, hein? Não é nada novo isso, não. É antigo o negócio. Literalmente antigo o negócio. É mais antigo que tudo nós juntos. Então, vai quebrar isso num primeiro momento da pessoa ouvir? Não, eu sei que não vai. Mas é bom a pessoa saber para começar a procurar de maneira intencional, porque as pessoas elas estão tão acomodadas hoje em dia de que um cara falou, um pastor falou, uma profetisa falou, uma profeta falou, seja lá quem falou, o Jiraya falou para ela, seja lá quem for, ela, ao invés de verificar nas escrituras, verificar dentro da história da igreja, ou da onde saiu aquilo, o que que ela faz? Ela fala, ai, ele falou, tá falado, ela falou, tá falado. É exatamente esse tipo de comportamento que as pessoas assim, têm hoje em dia. Elas não procuram saber o que de fato quem é o pai delas através de relacionamento. Elas não procuram conhecer, porque se ela quer ter uma relação com o pai dela, nessa relação ela vai conhecê-lo e ele vai se apresentar para ela. E quando ele se apresenta, vai chocar com muita crença que a pessoa criou, que achava que era de ouvir falar. E aí vai começar a abrir mão disso. Por isso que Paulo fala que a gente precisa passar a renovar o nosso entendimento lá em Romanos capítulo 12, por causa exatamente dessas coisas. Porque quando a gente renova o nosso entendimento, a gente vai ver que Deus é bom, sempre continua eternamente bom, porque a sua essência é bom, é bondade, é amor. Entende? Então vamos lá. Qual que é o perigo desse ensino aqui que foi construído ao decorrer da história? Para vocês entenderem. A doutrina da permissão é usada para explicar todo o sofrimento de forma automática. Ou seja, como assim? Se aconteceu isso, Deus permitiu. Exemplo, ou você está numa estrada dirigindo seu carro. Aí tá de noite. Você cai num buraco. Estoura o pneu. A pessoa vai dizer: Deus permitiu isso. É praticamente esse cenário. Aí a pessoa vai dizer: bah, se eu tivesse parado lá e tal. Mas Deus permitiu isso, porque lá na frente ele me livrar de alguma coisa. É geralmente esse papo. Tenho certeza que já ouviram alguma coisa relacionada a isso. Absoluta, cara. Porque não é possível não ter ouvido, porque eu ouvi muito já. Eles tentam encontrar um propósito nisso, aonde não tem propósito. Pra vocês verem como tá. Ai, ai, ai. O meu zoom aqui, ele deu uma, uma parte aqui que tá acabando o tempo. Então eu vou encerrar por hoje. Não consegui passar tudo, mas eu creio que eu consegui explicar bastante coisa aí. De-
de dúvidas que poderiam surgir, literalmente. E aí, eu creio que foi bom. Eu vou postar isso no YouTube, tá? Literalmente, vou postar. Isso aqui vai ser muito bom para ser postado, para ajudar outras pessoas. Espero que vocês tenham sido abençoados. E fechem os olhos de vocês aí. Eu vou dar só uma ordem. Pai, no poderoso nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, toda mentira, agora que possa existir nos corpos das pessoas que vão assistir isso, saiam agora em nome de Jesus. Corpos sejam completamente curados, agora, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, por mais uma vez ouvir e cumprir aquilo que já está estabelecido no céu, se tornando realidade na terra. Em nome de Jesus, amém. Vou parar a gravação aqui.